Excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, senhores desembargadores, douta Procuradoria de Justiça. Eu tenho muita honra e muita alegria em poder estar aqui e merecer a atenção de vossas excelências. Eu espero estar à altura da importância deste momento para buscar a reforma da injusta sentença penal condenatória em face do apelante. De maneira que a beleza do direito está na possibilidade real de juízes, promotores e advogados extraírem da mesma norma, do mesmo caso concreto, opiniões e interpretações diferentes. Isso explica o colegiado e as demais instâncias. E é por esta razão que se busca, por intermédio da presente apelação, um entendimento diferente, um entendimento que se coadune com o posicionamento da defesa técnica que traz em seu bojo o suporte do direito. Portanto, não há nada que impeça a reforma da injusta sentença penal condenatória. O apelante foi submetido ao édito condenatório de 5 anos de reclusão, sendo fixado o regime fechado para o cumprimento de sua reprimenda legal e negado o direito de recorrer em liberdade. Foi condenado nas iras do artigo 33 da Lei de Drogas. A nobre magistrada sentenciante, embora vocacionada e muito bem intencionada na sua respeitável sentença monocrática, com respeito devido e merecido porque é próprio, não agiu com o costumeiro acerto, pois relegou ao oblívio de outros desembargadores o inteiro teor do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, exarando uma sentença totalmente desfundamentada e nula. Eu poderia vir aqui e dizer a vossas excelências, me enveredando pelo argumento humanitário, dizendo que o apelante é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e que não há nos autos provas que demonstre que integre organização criminosa ou que se dedique às atividades criminosas. Mas não é este o caminho que pretendo percorrer. E poderia elencar os equívocos impressionantes da sentença monocrática, mas também não é este o caminho que pretendo percorrer, pois vou me ater, doutos desembargadores, às teses jurídicas que asseguram sobremaneira a reforma da injusta sentença penal condenatória. Passo agora, doutos desembargadores, a expor a primeira tese jurídica, a absolvição do apelante em respeito ao princípio do indúbio pro réu. Se não vejamos, extrai-se do caderno processual, do arcabouço probatório, pelo depoimento dos policiais militares, que o apelante, no dia dos fatos, no dia de sua prisão, teria empreendido fuga com uma motocicleta em alta velocidade, por mais de 20 minutos, em alta velocidade pelos leitos carroçáveis do distrito da Culpa. E quando este perdeu o controle e caiu ao solo com a motocicleta, os policiais militares abordaram o apelante e encontraram, durante a revista pessoal, 16 pinos
de cocaína. Essa é a versão dos policiais militares. Doutos desembargadores, o apelante estava com o fêmur fraturado anteriormente à sua prisão, se locomovendo com muita dificuldade com o auxílio de muletas. O nobre magistrado à época, que tinha decretado a prisão preventiva do apelante, ficou perplexo com essa narrativa dos policiais militares e, com sua sensibilidade costumeira e o bom senso que lhe é íncito, após o requerimento deste nobre advogado para a concessão da liberdade provisória, para que o apelante fosse submetido a tratamento médico, deu guarida à versão aos argumentos defensórios. Ficou perplexo. Eu pergunto a vossas excelências, seria possível uma pessoa com o fêmur recentemente fraturado empreender fuga com uma motocicleta por mais de 20 minutos em alta velocidade pela comarca, pelo distrito da Culpa, fugindo de 2 policiais militares sem qualquer limitação física? Seria possível essa proeza? Eu penso que não. 1000 vezes que não. Mas, no entanto, vossas excelências darão a melhor palavra. O tráfico ilícito de entorpecentes não é uma coisa boa. É uma coisa ruim. E o Estado tem o papel de se empenhar para evitar que o tráfico aconteça, mas submeter o apelante, uma pessoa inocente, na cadeia, não faz com que o verdadeiro traficante desapareça. Portanto, dispensando maiores digressões, até para o fim de se evitar tautologia, requer a reforma da sentença no sentido de absolver o apelante, pois não há nos autos provas suficientes para a mantença do édito condenatório. A materialidade é certa, porém a autoria é deveras duvidosa. Passo agora, doutos desembargadores, aos pleitos subsidiários. Se vossas excelências entenderem que verdadeiramente ocorreu o crime de tráfico, estamos diante da aplicação do tráfico privilegiado. Pautei as minhas reflexões no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. E percebo, vossas excelências, que o apelante preenche in totum os requisitos para o aludido desiderato defensório, de maneira que, com o respeito devido e merecido, com todas as vênias de quem pensa diferentemente, sem nenhum demérito para as opiniões contrárias, mas se estão presentes todos os requisitos para a aplicação da redutora, no caso concreto, no seu grau máximo, é direito do réu. O que fica a critério do magistrado é o quantum. Se ele vai diminuir a pena no seu mínimo, no médio ou no máximo. De maneira que requer este nobre advogado o reconhecimento do tráfico privilegiado, o que por si só já afasta o caráter hediondo do delito, seja aplicada a redutora no seu grau máximo e, em virtude disso, a modificação do equipamento prisional para o regime aberto e, em consequência dessa aplicação da redutora, não há nada que impeça a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. E caminhando para a minha conclusão, a terceira e última tese
No caso da mantença da sentença condenatória, em relação ao quantum da penação, 5 anos de reclusão, estamos diante também da modificação para o regime intermediário. E se a discussão evoluir no sentido de que se trata de crime hediondo, invoca-se nessa ocasião a súmula vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal, que declarou, como todos sabemos, a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. Portanto, não há nada que impeça a fixação do regime diverso do fechado. No caso concreto, qual seja o justo, o correto, o regime semi-aberto. E, caminhando, a bem da verdade, para a minha conclusão, em relação à quantidade da droga, 16 flaconetes de cocaína, cujo peso líquido é 12 gramas e 2 decigramas. Se formos analisar o peso líquido, a quantidade da droga ficará menor ainda, o que reforça, doutos desembargadores, por si só, a aplicação da redutora prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Quando a justiça emperra, é preciso que uma vanguarda iluminista faça com que ela avance. E este é o papel que vossas excelências poderão desempenhar no dia de hoje, em nome da Constituição Federal, em nome dos direitos fundamentais do apelante e em nome do princípio da presunção de inocência. Aí estão, doutos desembargadores, 3 teses jurídicas, qualquer uma delas, poderão mudar sobremaneira a situação odierna do apelante, que neste momento se encontra em liberdade após a concessão de uma ordem de habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem invocando-se a primariedade do apelante e destacando a quantidade ínfima de substância tóxica. Concederam a ordem para ele aguardar o julgamento do recurso em liberdade.